Tudo bem, mas tá resolvido. Todo mundo já tá ouvindo sua voz bonita aí. Rômulus, vamos falar aqui sobre o segundo tema do programa de hoje. O porte de armas lá nos Estados Unidos da América tem motivado sucessivos massacres, sucessivos atos isolados de assassinatos em massa. Vimos agora em Las Vegas 59 pessoas mortas e uma centena, né, centenas, aliás, de pessoas, centenas de pessoas baleadas, feridas, algumas ainda em estado gravíssimo, podendo aumentar, engrossar o caldo aí do número de mortes. E temos no Brasil, assim, imbecis que defendem o porte de arma, não é? Isso. Então, vamos começar falando dos Estados Unidos, depois a gente entra no Brasil, porque eu, ontem comentando para a rádio Kairos lá de Angola, que eu faço comentário às quintas-feiras lá para a rádio Kairos, no programa Sem Fronteiras, eu falei que é a cultura da violência que faz com que aconteçam esses episódios nos Estados Unidos. O acesso fácil também ao porte de armas, né, porque o governo americano perdeu para o lobby da indústria das armas, e as pessoas lá nos Estados Unidos brincam com joguinhos de violência, de tiro, as crianças recebem revólver de plástico na infância, no desenho animado é tiro, na escola é o paint, aquela que substitui o material balístico, né, por tinta, mas não deixa de ser um incentivo ao ato de atirar, não é? Nós temos a idolatria do uniforme militar, as pessoas se vestem como militares nas ruas, mesmo que sejam civis. Nós temos os jogos eletrônicos, como falei, o cinema, as séries de TV, as reportagens. Lá, se você espremer um jornal nos Estados Unidos, sai sangue, não é? Então, eu acho que tudo isso faz parte de uma cultura e que, enquanto não houver a proibição do uso de armas nos Estados Unidos, isso vai acontecer, e agora o desafio vai ser para quem vai quebrar o recorde, ou seja, cada um vai querer matar mais gente. Eu estou errado, Rômulus? Nossa, que tragédia. Eu não tinha imaginado por essa perspectiva que você mencionou agora de uma competição. É um panorama assustador. Olha, Wellington, eu concordo com essa sua primeira colocação, e eu acho que você já mencionou por alto dois dos aspectos que eu queria tocar em relação a esse evento trágico. O primeiro deles é que eu acho que os Estados Unidos, com relação a essa questão de armas, é o paradigma pronto e acabado do que é a captura legislativa de um país, né, de um Estado, por um lobby. Essa questão das armas eu acho que nada é mais evidente do que essa captura. Há um discurso histórico do ex-presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, foi o último discurso dele, quando ele estava saindo do governo, falando do perigo que era a influência indevida do lobby armamentista nos Estados Unidos. E olha que ele era um general, né? Um general que lutou na Segunda Guerra, e ele já apontava para esse perigo lá no início dos anos 60. Mas isso só foi crescendo com o tempo, né? Algo que não se combateu. E hoje, depois de quase 20 anos já de tragédias, dessas mass shooting, né, desses tiroteios em massa que a gente observa, começando lá em 99 com Columbine, até agora esse último de Las Vegas, nós vemos que houve uma evolução na opinião pública, e hoje já há uma maioria na opinião pública favorável a existir algum tipo de controle de arma, mas mesmo assim o poder do lobby, né, da National Rifle Association, da NRA, é tão forte que não há maneira, mesmo com um presidente como o presidente Obama se empenhando pessoalmente nessa questão, não conseguiu. E não vai ser agora... Mas, Rômulus, eu vou lhe interromper por uma questão mesmo de complementar, tá? O Obama, ele empreendeu esse esforço, mas ele também recebeu doação de campanha de empresas da indústria bélica. Sim. Então, é aquele esforço que o cara faz, mas não fica vermelho, né? É verdade, mas assim, talvez não houvesse um controle muito efetivo, mas pelo menos, por exemplo, desses mecanismos que você consegue transformar uma arma comum em semiautomática e semiautomática em automática. Mesmo isso, até agora não houve um consenso dentro do Congresso para aprovar esse tipo de limitação. E você vê, se com o Obama já não conseguiu, não vai ser com Trump, que é um presidente que é totalmente refém das suas bases, principalmente dessa base supremacista branca, que tem fetiche com arma, né? Não vai ser
com a dependência total que ele tem dessas bases para se manter no poder, que vai haver alguma alteração nisso. Então, eu acho que esse evento de Las Vegas, mais uma vez, é importante para a gente ver como funciona a captura de um legislativo por um lobby. Isso não é só para arma. A gente vê no Brasil, com relação à economia, os bancos capturando o Banco Central. Quer dizer, isso é um exemplo que nós podemos extrapolar para outras áreas do nosso pensamento político e econômico, né? Pois é, agora vamos fazer uma associação com o Brasil, porque lá tem o Bolsonaro 1918, né, que está com a cabeça no século passado e que se apresenta à sociedade como um defensor de uma imbecilidade dessa. Eu vou falar aqui imbecilidade por uma razão muito própria. Eu liderei aqui uma reportagem especial, uma série de reportagens especiais em 2007 e 2008, não recordo agora precisamente, lá na Finlândia, quando um estudante, logo após um estudante ter entrado numa escola e ter matado pessoas, o porte de armas na Finlândia, aqui ao lado da Suécia, era também liberado. E eles cortaram a partir desse episódio e a violência na Finlândia desceu para praticamente zero. Tá? Uhum. Então, isso já é uma prova que, na prática, o porte de arma em si é um passo significativo para a realização desse tipo de massacre contra... É um facilitador, né? É uma tentação, né? Uma tentação, né? É claro. Então, e você concorda? Então, no Brasil, quais os riscos disso? Eu conversei agora há pouco, por exemplo, com a juíza do trabalho, doutora Valdete Souto Severo, quando ela fala que a tendência do crescimento da violência no Brasil é muito grande, porque o Estado Social está sendo destruído, as leis do trabalho estão sendo banalizadas e destruídas também, e que isso pode ser refletido como, entre outras coisas, violência. Sim. E aí o cara quer liberar a arma. Então, fala aí, Rômulo, só para a gente matar aí o tempo que já está estourando. Sim, Wellington. Com relação ao Brasil, eu ia falar um outro aspecto, que é o aspecto cultural americano, que você tocou. Eu acho que nós temos muitas semelhanças entre a sociedade americana e a sociedade brasileira em alguns aspectos, né? São duas sociedades extremamente violentas, como você falou, que a violência está sempre na pauta. São duas sociedades com passado escravocrata. Então, com esse escravismo, você tem uma banalização da vida do outro, você tem uma banalização do sofrimento alheio. Não são sociedades que estimulam a empatia. E todos nós sabemos que o sociopata, né, que é o nome mais correto, técnico para psicopata, é a pessoa que tem a completa ausência de empatia. É evidente que a sociopatia ela tem outras causas, até mesmo orgânicas. Mas nós também não podemos desconsiderar que você viver num ambiente, numa sociedade que não estimula a empatia, vai servir quase como um gatilho para estimular o desenvolvimento ainda maior dessa falta de empatia. Então, eu acho que é temerário, é evidente que o Brasil não deve caminhar... Opa, cortou aí o som do... Como você falou, é uma imbecilidade. Sim, cortou seu som. Você repete aí, o Brasil não pode caminhar para... Aí cortou. Repita, Rômulo. É evidente que o Brasil não pode caminhar nessa direção. Nós já somos uma sociedade extremamente violenta e uma liberação ainda maior de armas só tenderia a piorar esse quadro, como a juíza falou, num quadro de caos social e de maior empobrecimento. Então é uma loucura, é uma maluquice. Pois é. Rômulo, você é um jovem, tem conta na Suíça, porque mora na Suíça, conta limpinha e cheirosa, não é verdade? Isso. Mas você é humano, você não é uma máquina. Vamos botar uma música aí para ilustrar esse tema que nós estamos... Você aí, você que vai ser o DJ aí. Qual a música que eu vou tocar para ser a trilha sonora dessa nossa conversa, Rômulo? Wellington, eu moro na Suíça, mas eu sou carioca. Então, lembrando essa questão, só posso dizer aquele funk do ratatatatá. Aqui é rápido. Fica tudo fácil quando é combinado antes, tá vendo, Rômulo? É isso aí. Olha, Rômulo, um grande abraço para você. Na próxima sexta você volta pra gente comentar mais aqui. Valeu? Tudo de bom. Falei com Rômulo. Eu chamo Rômulo Maia, que é o nome fantasia, vamos chamar assim, do Rômulo. Mora na Suíça e tem conta na Suíça, limpinha e cheirosa, viu?